Nesta aula, nós vamos examinar aspectos mais importantes de dois grupos de rochas intrabaciais, as rochas fosfáticas e as rochas silicosas. As rochas fosfáticas são as principais jazidas comercialmente exploráveis de fosfatos para fertilizantes e para a indústria química. Algumas delas também contêm importantes concentrações associadas de urânio, vanádio e flúor. A maior parte dessas rochas são compostas por minerais do grupo das apatitas, flúor e hidróxido de apatitas particularmente, com a fórmula geral como mostrado. Exemplos: a francolita, que tem mais de 1% de flúor, junto com carbonato também na posição correspondente ao fosfato, e a dalita, que tem menos flúor. Essas apatitas sedimentares são geralmente microcristalinas, mas anisotrópicas. Já o colofano corresponde a uma forma criptocristalina isótropa de fosfatos que pode ser de origem orgânica ou química. A fonte principal de fosfato para a geração dos depósitos sedimentares fosfáticos é a ressurgência. Nesse fenômeno, águas oceânicas profundas ricas em CO2 e PO4 dissolvidos ascendem desde os fundos marinhos contra os taludes continentais, principalmente por causa da rotação do planeta contra a margem oeste dos continentes, promovendo precipitação direta, substituição de material fosfático e grande produtividade de plâncton e de peixes que vão dar origem, por sua vez, também a bioclastos fosfáticos. Nós temos aqui a representação esquemática da ressurgência. Então, nós temos águas profundas, ricas em fosfato dissolvido, que ao ascenderem contra os taludes e as plataformas continentais, vão produzir precipitação direta de fosfato e produtividade orgânica aumentada, responsável também pela deposição de restos fosfáticos. A concentração de fosfato nessas condições é dependente tipicamente de baixas taxas de suprimento sedimentar terrígeno, porque senão nós vamos ter uma diluição dos materiais fosfáticos produzidos. O termo fosforito designa então os depósitos marinhos fosfáticos, gerados tipicamente em associação com o fenômeno de ressurgência. Os tipos de depósitos desse tipo, de tipos de fosforitos, são fosfatos nodulares ou líticos, formados por precipitação direta na borda da plataforma com ressurgência. Algumas vezes esses oolitos têm núcleos de bioclastos carbonáticos. Folhelios negros fosfáticos, formados no talude inferior, tipicamente, com abundante matéria orgânica e nódulos fosfáticos. Alguns desses folhelios fosfáticos são, inclusive, geradores de petróleo. Fosfatos bioclásticos, pela acumulação de restos de peixes, principalmente, ossos, escamas de peixes, frequentemente também com prólitos desses peixes, mais raramente também restos de braquiópodes. E substituição de sedimentos carbonáticos nas faces de plataforma externa, como barras de calcarinitos bioclásticos ou olíticos, ou mesmo recifes carbonáticos, substituídos por apatita. Temos um exemplo disso na formação Gramame, no Nordeste, em Pernambuco. A unidade mais conhecida, que tem essas faces fosfáticas escritas, os fosforitos, é essa formação fosfória do Permiano dos Estados Unidos, das bacias interiores dos Estados Unidos, onde nós temos faces com folheiros pretos fosfáticos no talude, faces de mar de plataforma com xertes e calcários com fosfatos, e dolomitos fosfáticos também, terminando com faces de sábica na parte mais rasa. Vamos ver agora alguns exemplos desses depósitos fosfáticos marinhos, fosforitos, com nódulos fosfáticos, alguns deles, então, com núcleos bioclásticos. Nós vemos o aspecto praticamente isotrópico aqui desses nódulos de colofano. Junto com eles nós temos, então, materiais carbonáticos.
Oóides fosfáticos, em torno, algumas vezes, de pelóides ou de núcleos bioclásticos também. Uma crosta microbial fosfática associada com pelóide de glaconita. A associação entre fosfatos e glaconita é bastante comum, desde que ambos representam depósitos de margem de plataforma com baixo fluxo terrígeno. Bioclastos carbonáticos de crinoides, de trilobitas e provavelmente também de braquiópodes, fosfatizados completamente. Aqui nós vemos um aspecto que parece ser o original, mas na verdade todos esses bioclastos fosfáticos carbonáticos estão completamente fosfatizados. Agora nós temos um bioclasto originalmente feito de fosfato, bioclastos de peixes, espinhas e vértebras de peixes, mais bioclastos fosfáticos de peixes, com constituição de colofano, bastante escuro, quase isotrópico, junto de novo com glauconita, associação bastante comum, como chamei a atenção, e bioclastos fosfáticos de braquiópodes. Existem alguns grupos de braquiópodes que são fosfáticos em vez de serem carbonáticos. Tem um grupo bastante conhecido que é língula. Agora nós temos um folhelo orgânico fosfático, com cor muito escura devido ao grande teor de matéria orgânica, com nódulos e bioclastos carbonáticos também. Os nódulos carbonáticos aparecem assim. Nós temos alguns bioclastos de foraminíferos bentônicos, plantônicos. Os outros tipos de acumulações de fosfato sedimentares são fosfatos de enriquecimento intempérico, gerados pelo intemperismo de rochas ígneas alcalinas, principalmente, e fosforitos, que são residualmente mais enriquecidos em fosfatos. Esses depósitos geralmente contêm fosfatos aluminosos, como a uivelita e a candalita. Eles também são muitas vezes enriquecidos em urânio e em vanádio, por exemplo, em Patos de Minas e nessa Bone Valley Formation. Aqui nós temos uma representação esquemática da sucessão da Bone Valley Formation, que começa com a rocha original, um fosforito dolomitizado. Na parte inferior nós temos ainda fosfatos de cálcio, e na parte superior já temos fosfatos de alumínio. E terminamos então com depósito tipo solo. Outra acumulação residual são as acumulações de guano, acumulações de excrementos fecais de vertebrados, principalmente aves, também de morcegos, cuja lixiviação origina então depósitos fosfáticos muito ricos. São, na verdade, os minérios fosfáticos mais ricos que existem, essas acumulações de guano. As acumulações de guano são comprovadas apenas a partir do terciário superior, mas provavelmente existem acumulações mais antigas que sofreram mais diagênese. Nós vemos aqui nódulos fosfáticos de colofano, isotrópicos, cimentados por uivelita. Você pode ver que a refringência da uivelita é bem diferente da apatita. Agora temos cristais de uivelita num solo fosfático com esses pelóides. E um ambiente típico, então, de acumulação de guano, com excrementos de aves marinhas, nesse caso, elas comem peixes, então excrementos muito ricos em fosfato e podem, então, criar acumulações de metros de espessura localmente. Quanto às rochas sedimentares silicosas, elas são compostas por diferentes formas mineralógicas de sílica, SiO2. As formas são a opala A de amorfa, que constitui esqueletos de alguns organismos, como os radiolários, as diatomáceas e algumas esponjas. E também você pode ter opala A por precipitação coloidal direta em alguns ambientes. A opala CT, de cristobalita tridimita, é geralmente criptocristalina e metaestável, algumas vezes vindo então da cristalização da opala A. Calcedônia, quartzo ou sílica fibrosa, forma agregados radiados tipicamente nessas rochas. Chert ou microquartzo forma mosaicos microcristalinos.
Nós temos também quartzo macrocristalino, ou chamado megaquartzo, formando um mosaico grosso e diversos hábitos. As fontes de sílica para as rochas silicosas sedimentares são, então, os organismos com carapaça de opala, esqueletos opalinos, como radiolares, diatomáceas e esponjas, que podem se acumular, inclusive, em acumulações silicosas conhecidas por vasas silicosas. Outra fonte importante é o vulcanismo e o hidrotermalismo associado, a dissolução dos vidros e silicatos, e também a dissolução de agenética direta de silicatos, como os feldspatos. Os tipos de rochas silicosas são diversos. Nós temos xertes estratificados, produzidos pela cristalização de vasas silicosas, nos quais a opala passa para a opala CT e essa para microquartzo, com aumento de temperatura. A presença de argila, principalmente argilas magnesianas, inibe essa transformação, até algumas vezes com passagem direta de opala para microquartzo. A presença de carbonato, por outro lado, catalisa e acelera o processo. Nós temos diversos nomes específicos de xertes produzidos por esse processo, como os novaculitos, que são xertes brancos com inclusões fluídas, os flints ou flintstones também, que são xertes escuros com matéria orgânica, e os porcelanitos, que têm um aspecto assim, de louça de banheiro quebrado, que são xertes com argilas. Algumas imagens características, esqueletos aqui de diatomáceas, algas microscópicas, então com esqueleto feito de opala. Esqueletos de radiolários, alguns deles bastante complexos de formato, junto com essas espículas também características. Um radiolarito, um xerte escuro, tipo flintstone, com bastante matéria orgânica, recristalizado ou cristalizado em boa parte agora para microquartzo, para xerte, com matéria orgânica dentro do espaço que era originalmente os radiolários, esses fantasmas então da forma dos radiolários. Lepisferas, ou esferas de lâminas de opala CT, vistas no MEV, em grande aumento. Outro tipo também de acumulação silicosa sedimentar são xertes nodulares, formados por substituição de rochas carbonáticas. Nós podemos ter nódulos e lentes em calcários finos, como calcirutitos e gredas, aqueles chocks, de nanofósseis, ou substituição pseudomórfica de calcarenitos. Alguns casos de substituição, de silicificação, se dão na zona de mistura entre águas marinhas e meteóricas, junto com dolomitização. Outros casos estão associados com a dissolução e substituição de rochas siliciclásticas associadas, então, a essas rochas carbonáticas. Nós vemos aqui uma réplica de um calcarenito oolítico feito totalmente de sílica agora, com silicificação dos oolitos. Os núcleos, alguns oolitos são feitos de quartzo, e daí nós temos tipo um crescimento em torno. Outros estão substituídos por um quartzo mosaico. Nós temos uma franja que provavelmente é substituição por calcedônia da franja original e uma superfície micritizada originalmente nesses oolitos. Terceiro tipo de rocha silicosa sedimentar é formado pela substituição de vaporitos. Nessas rochas, geralmente, nós temos um tipo de calcedônia que se chama lens flow, com sinal de elongação positivo no sentido das fibras, substituindo sulfatos em evaporitos marinhos. Outros tipos de xertes formados por substituição de evaporitos são aqueles gerados por substituição de magadita, que é um silicato alcalino de sódio, meta-estável, formado em alguns lagos alcalinos. O quarto tipo é aquele formado por precipitação direta subaérea, como nos silcretes. Os silcretes são formados em ambientes continentais áridos, com alto pH, com dissolução da sílica a partir de silicatos detríticos, concentração por evaporação e precipitação da sílica com muitas formas diferentes. Opala, muito comum em alguns desses silcretes, por exemplo, na Austrália. Calcedônia, nódulos e crostas, microquartzo. Aqui nós vemos calcedônia, principalmente, em um silcrete. Um quinto tipo é formado por precipitação direta subaquosa,
com sílica coloidal precipitada em estuários, ou também muito importante, aí sim no ambiente marinho, muito mais extensa, naqueles xertes pré-cambrianos. Alguns deles com ferro associado e formando aqueles jaspiritos característicos de rochas ferríferas. Isso provavelmente se deu porque havia uma maior concentração de silício nas águas superficiais devido a um padrão diferente de intemperismo durante o pré-cambriano. A leitura indicada para esses capítulos é a parte de Sedimentary Phosphate Deposits, Schertz and Silicious Sediments, no livro do Tucker. Nós vamos ver alguns exemplos, então, de rochas fosfáticas e rochas silicosas sedimentares na nossa aula prática correspondente. Obrigado.